Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Capitão América edição número 4. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No silêncio de um escritório carregado pelo peso de decisões irreversíveis, a bandeira americana observava em silêncio. Ela testemunha a muda de um novo fardo sendo oferecido. Ferido, abatido, mas ainda de pé, David Colton encarava o escudo sobre a mesa, símbolo de um ideal que agora parecia distante. O superior falava com voz firme, lembrando que missões públicas estavam fora de questão, que o mundo não podia mais saber daquilo. Mas mesmo entre sombras e segredos, ele ainda via um soldado digno. Disse que, se Colton ainda quisesse, aquele escudo e o nome de Capitão América seriam dele. O silêncio que seguiu foi pesado, quase sagrado, o tipo de silêncio que antecede uma decisão que muda tudo. Sob a neve que caía pesada sobre Lativéria, uma multidão se reunia diante do trono de ferro e arrogância. O povo clamava por democracia, por liberdade, mas Doom, com sua voz metálica e fria, falava de paz e prosperidade. Dons que, segundo ele, só existiam sob seu domínio. Chamava a vontade popular de ilusão, zombava da crença no poder do povo. Para ele, igualdade era caos e o controle absoluto uma dádiva. Enquanto o homem mascarado desafiava os rebeldes com palavras venenosas, o ar se enchia de medo e indignação. Naquela praça gelada, o eco de sua tirania soava como um aviso. Ninguém que desafia Doom sai impune. Diante de uma multidão em silêncio, Doom ergueu a voz como um deus, proferindo sentença. Acusou Marius Wolff de trair o povo de Lativéria e declarou que não havia crime maior. O homem, cansado e resignado, mal teve tempo de refletir sobre o porquê de tudo aquilo, antes que o veredito caísse como um trovão. Morte! Um disparo seco rompeu o frio, mas não foi ele o atingido, e sim seu executor. O Capitão América surgia outra vez, desafiando um tirano em nome da liberdade. E naquele instante, sua voz ecoou firme. Ninguém mais morre hoje. Entre o povo oprimido, uma figura irrompe como o próprio eco da esperança. O escudo ergue-se alto, refletindo o brilho das chamas da resistência e o olhar atônito, daqueles que haviam esquecido como é acreditar. A voz do capitão corta o frio como um trovão, proclamando que ninguém morrerá enquanto ele puder lutar, enquanto ainda respirar. O símbolo que há décadas inspirou o mundo volta a pulsar entre corações silenciados, e tudo, enfim, volta a fazer sentido. O caos tomou as ruas da Lativéria. Soldados cercavam o local, hostis e precisos. O inimigo sabia exatamente onde eles estariam. Enquanto os aliados trocavam fogo, o escudo do capitão cortava o som das balas como um raio de esperança. E enquanto isso, em outro lugar, David alertava sobre os reféns em perigo. E o peso da responsabilidade recaía mais uma vez sobre aquele símbolo de estrelas e faixas. A batalha se espalhava pelas ruas como um incêndio incontrolável. Os comandos uivantes avançavam com precisão letal, limpando os prédios enquanto o capitão e Doom se infiltravam pelo caos em busca dos reféns. Cada esquina escondia novas ameaças e o som das balas ecoava entre prédios destruídos. Mas o perigo se multiplicava. Cópias do Doutor Destino surgiam das sombras. Máquinas ou feitiços, era impossível dizer. Rogers, exausto mas determinado, avaliava suas chances. Um deles ele poderia enfrentar, talvez, mas vários? Precisaria pensar rápido, porque o herói sabia, hesitar ali significava morrer. O grupo avançava em silêncio, cada passo ecoando como um presságio. O informante tremia, jurando em meio a um sotaque pesado que o cômodo no fim do corredor guardava apenas um homem e sua filha, as últimas vítimas. A ordem era clara: entrar como se o inferno esperasse do outro lado. Portas foram arrombadas, comandos gritaram, armas erguidas. O pânico nos olhos dos reféns se dissipou apenas quando a voz calma do capitão cortou o medo. Eles estavam salvos, ou pelo menos acreditavam estar, porque na sombra ao fundo algo ainda os observava. O silêncio se partiu num golpe brutal.
Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o homem foi atravessado por uma lâmina, seu sangue manchando o chão sob missão. Slate agiu rápido, fria, dizendo que ordens eram ordens, mas as palavras soaram vazias diante do horror. Colton, atônito, exigia respostas e elas vieram como uma ferida antiga se abrindo. Os Estados Unidos haviam ajudado Doom a tomar o poder, e agora eliminavam quem sabia demais. Não estavam ali para resgatar ninguém, e sim para apagar rastros. O ideal se desfazia diante dele, e tudo o que restava era a amarga certeza: trabalho é trabalho. O golpe de Doom atingiu Rogers com força de um trovão, lançando-o contra a parede enquanto o escudo vibrava com o impacto. A dor pulsava, mas o capitão ainda resistia, carne e sangue tentando conter o avanço de um titã. Ao redor, o horror se desenrolava. Inocentes suplicavam e os falsos heróis mostravam sua verdadeira face. Slate, fria e implacável, apontava a arma para a garota, prometendo um fim rápido. Então, o escudo voltou a voar, partindo o silêncio em fúria e aço. Colton rugiu, chamando-os pelo que eram: monstros. Monstros que se escondiam atrás da bandeira e que ainda assim diziam apenas cumprir o trabalho. Rogers cambaleava, o corpo castigado, mas o espírito inquebrável. Doom o observava, arrogante, dizendo que matá-lo seria um desperdício, que o símbolo deveria viver, mesmo que em derrota. Mas o capitão, com o rosto coberto de sangue e determinação, o desafiou com palavras que cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Falou de coragem, de liderança, de ser exemplo, e quando olhou nos olhos frios do tirano, lançou a provocação que ecoou entre povo e vento. Se Doom queria ser um símbolo, que fosse um homem primeiro, porque símbolos só têm valor quando nascem de verdade. Doutor Destino ergueu-se diante do povo e do próprio capitão, envolto em poder e arrogância. Declarava que não tinha ego, que tudo o que fazia era por Lativéria, e de certo modo acreditava nisso. Chamou-se de símbolo, um reflexo do que a nação representava. Então, com um brilho ameaçador nos olhos metálicos, propôs que lutassem como representantes de seus países. América contra Lativéria, liberdade contra domínio. Energia verde tomou o céu. O escudo reluziu em resposta e o mundo pareceu conter o fôlego. Doom rugiu seu desafio, até a morte. E o capitão respondeu não com palavras, mas com um soco, firme, inabalável, carregado de tudo que ele era. Colton avançava, tomado por raiva e frustração, tentando alcançar o que restava da humanidade em Slate. Gritava que aquilo não era ela, que o que estavam fazendo era errado, mas as palavras se perderam no ar, interrompidas por um golpe rápido e preciso. O impacto ecoou como um estalo de metal contra a carne. Sangue nos lábios, orgulho ferido. Ele ainda tentava entender em que ponto tudo desandou. Slate o olhava fria, distante, zombando da ingenuidade que via nele. O uniforme que antes simbolizava justiça, agora parecia pesar como uma farsa. Uma lembrança cruel de que vestir as cores certas não torna ninguém herói. Enquanto Slate fugia atrás da garota, o som dos passos misturava-se ao rugido distante da guerra. Colton, ferido, mal conseguia se erguer, enquanto lá fora o confronto entre titãs chegava ao auge. Doom, envolto em energia verde e arrogância infinita, proclamava que Rogers era apenas o auge de um passado esquecido, o resquício de um século morto. E então, com as mãos brilhando como o próprio inferno, declarou que ele, Doom, era o agora. Raios explodiram, o ar se partiu em luz e som, e a cidade inteira tremeu sob o peso de dois ideais que jamais poderiam coexistir. Os céus pareciam desabar enquanto Doom proclamava ser o poder de uma nova era. Relâmpagos verdes cortavam o ar, destruindo tudo ao redor, imprevisíveis e selvagens. O reflexo de um homem que acreditava ser Deus. Rogers, ferido, mas incansável, lançou-se entre os destroços para proteger os civis, usando o escudo como abrigo contra o caos. O peso da responsabilidade o esmagava mais do que qualquer escombro. Doom ria, cercado por energia e arrogância, chamando seu heroísmo de teatro, zombando de sua fé no ideal americano. Mas o olhar de Steve dizia tudo. Mesmo que o mundo ruísse,
ele ainda lutaria, porque alguém precisava acreditar. Enquanto a neve caía sobre as ruínas do conflito, Colton observava o caos se espalhar. Reféns correndo, aliados se chocando e Doom mergulhado em sua própria fúria divina. O tirano erguia a voz, afirmando que não precisava de lições sobre dever ou moralidade, que conhecia o peso da responsabilidade melhor do que qualquer homem. A cada golpe de energia, suas palavras cortavam o ar como aço. Ele lutava por um país, por um povo que compreendia o verdadeiro significado de sacrifício, algo que, segundo ele, a América havia esquecido. E enquanto o Doutor Destino o erguia pelo colarinho, o capitão percebia. Aquele não era apenas um inimigo, era o espelho distorcido de tudo que um dia ele jurou proteger. A neve girava no ar como cinza sobre um campo de batalha antigo. Colton, empunhando o escudo de Rogers, sentia o peso do símbolo e da história sobre seus ombros. Doom observava com desprezo, dizendo que os americanos haviam perdido o rumo, que talvez apenas ele fosse capaz de libertá-los de si mesmo. Mas o capitão não respondeu com palavras, apenas com ação. Acoplou um dispositivo no crânio de Doom. Dr. Destino tentou reagir, envolto em energia, mas o brilho azul que se seguiu foi mais do que um ataque. Um símbolo ainda podia ferir um deus. O escudo cortava o céu como uma promessa antiga. Dr. Destino cambaleava, surpreso, quando a descarga de tecnologia de Reed Richards desativou parte de sua armadura. Rogers avançou sem hesitar, sabendo que tinha apenas segundos antes que o poder voltasse. Cada soco era um grito contido, cada golpe, uma recusa em ceder. O metal de Doom chiava sob o impacto, mas ainda resistia. Uma fortaleza de orgulho e fúria. O capitão apertou os dentes, o corpo gritando de exaustão, e pensou apenas uma coisa. Sem tempo, sem escolha, é hora de terminar isso. E com um olhar decidido, ele foi para o golpe final. Com um rugido de pura determinação, Rogers arrancou a máscara de Doom com as próprias mãos. O som do aço partindo ecoou como um trovão. A máscara de Doom voou pelos ares, revelando o homem por trás do mito. O povo assistia em silêncio, atônito, enquanto o símbolo do medo e do poder se tornava apenas humano. Doom gritava, negando, incapaz de aceitar sua própria vulnerabilidade. Mas o capitão sabia. Era exatamente isso que o mundo precisava ver. Porque quando tiranos se erguem, as pessoas esquecem que eles sangram como qualquer outro. E naquele instante, a esperança renasceu, tão real quanto o homem que a defendia. O som do impacto foi ensurdecedor. Um golpe que carregava não apenas força, mas convicção. Rogers avançou como uma tempestade, gritando o nome de Reed Richards, lembrando Doom de cada mente e coração que ele tentou subjugar. O tirano cambaleou, o sangue se misturando à poeira, o orgulho despedaçado junto da armadura. O povo observava e por um breve instante a figura imbatível da Lativéria parecia apenas mais um mortal. O capitão se ergueu, ofegante, o escudo ainda brilhando em sua mão. Olhou para o inimigo caído e disse com voz firme, carregada de verdade e propósito: "Você perdeu, Doom." A batalha terminara, mas a guerra dentro deles apenas começava. Rogers chamava por Colton, tentando trazê-lo de volta, lembrando-o da missão, dos reféns, do dever. Mas David Colton já não o ouvia mais. Coberto de sangue, exausto e tomado por algo sombrio, ele murmurava que eram os vilões da história, que tudo o que faziam estava errado. Os olhos queimavam com uma fúria contida, o peso da culpa esmagando o pouco de humanidade que restava. Disse que não podia partir, que precisava consertar tudo, e no mesmo fôlego prometeu o impensável: ficar e matar todos eles. O eco de sua voz gelou até mesmo o coração do capitão. Essa foi uma pincelada da história da HQ Capitão América, edição número 4. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!